Você já prometeu pra si mesmo que iria começar uma coisa e seguir firme todos os dias e não desistir, mas infelizmente depois de alguns dias você acabou desistindo? E aí sempre que você fica um pouco insatisfeito em relação a isso, você vai consultar no YouTube, você vai consultar em, sei lá, algum livro, algum curso, alguém falando no Instagram, e ela fala pra você ser mais disciplinado, ela fala que você precisa acordar mais cedo se você quiser começar a fazer o que você quer fazer, ela fala que você precisa ter força de vontade e assim por diante. Você acaba acreditando em tudo isso. Pode ser que você acredite muito plenamente que você nunca vai conseguir alcançar o que você quer alcançar se você não for disciplinado. Gabriel, eu não consigo ser consistente, cara, porque eu não sou disciplinado. Como que eu vou ser consistente se eu não consigo ter força de vontade? Logo eu já desisto, eu sou um pouco dislexo, eu não consigo me concentrar muito bem numa coisa. Bom, fica tranquilo, eu já passei exatamente por tudo isso que você está passando, inclusive por longos anos da minha vida eu fui obeso, eu tive um sobrepeso muito grande, na verdade eu cheguei a pesar 118 quilos, e não só isso, mas por muitos meses, por exemplo, até anos eu fiquei perdido muito em relação ao que eu iria fazer na questão profissional, financeira e assim por diante, e sempre buscava ser consistente, começar e continuar a fazer uma coisa, e sempre eu desistia. Então eu lembro quando eu era menor, meus pais me colocaram num karatê, né, para fazer uma arte marcial, para ver se eu conseguiria me movimentar de alguma forma e perder alguns quilos, mas eu não consegui ficar por muito tempo. Logo eu saí e tudo mais. Depois de um tempo, minha mãe me forçou a ir pra academia, pessoas falavam o tempo todo pra mim, cara, você precisa fazer algo em relação ao seu sobrepeso e assim por diante. Eu começava a academia, ia um dia, ia outro dia, e daqui a pouco eu já não queria ir, já inventava uma desculpa pra não ir, e depois eu acabava desistindo e abandonando por completo tudo aquilo que eu iria fazer. Então eu consigo compreender bem o que você sente em relação a isso, de você querer ser consistente, querer começar algo e continuar firme nesse algo sempre, só que você não consegue, porque você não consegue identificar, cara, não é possível, alguma coisa eu não tenho, alguma coisa eu sou inferior aos outros, e assim por diante. E fica tranquilo, tá? Isso não é nenhum tipo de anormalidade. Na verdade, o normal é você ser exatamente assim. O normal é você não conseguir ser consistente, você falhar na consistência. Mas por que nós falhamos na consistência? Isso por um motivo muito óbvio, pelo funcionamento do nosso cérebro. O que é ser consistente? Ser consistente é você continuar um hábito todos os dias, é você continuar um comportamento todos os dias, né, de forma repetida, e você não tem um resultado imediato. Então a consistência é você fazer algo repetidamente, né, até que você alcance o que você deseja alcançar ou não alcance. Por exemplo, musculação, academia, não é uma coisa que você faz por alguns dias ou repetidamente para depois você alcançar um objetivo e parar de fazer. É algo que você faz para sempre, porque é algo benéfico para sua saúde, você precisa cuidar dela para sempre, mas a questão é fazer algo repetidamente. Mas o problema é que esse algo repetido, ele não gera um resultado de curto prazo. Ou seja, você não começa na academia hoje e amanhã você já vê um resultado muito grande. Às vezes nem em 3 meses você vê um resultado nenhum, né? Depois de 6 meses, 1 ano que você olha para o seu corpo e vê realmente uma diferença muito grande. E dieta é a mesma coisa, e começar um negócio é a mesma coisa. Então ser consistente é muito desafiador. E já é o primeiro ponto em relação a, Gabriel, eu não consigo ser consistente em nada que eu faço. O que eu preciso fazer, considerando que o meu cérebro não quer que eu seja consistente, porque ele não consegue identificar um benefício de curto prazo. E sobre você entender isso, por que é tão fácil você construir hábitos que são ruins, como por exemplo, comer muito fast food, como por exemplo, não ir na academia, como por exemplo, assistir uma série, ter o hábito de assistir uma série, porque é o contrário, são hábitos repetidos e que você consegue identificar uma recompensa de curto prazo. Por exemplo, se eu peço um fast food, eu pedi hoje, eu acabo de comer e eu tenho um sentimento de recompensa muito grande, um sentimento muito bom, muito prazeroso, e isso faz com que eu queira fazer novamente. E aí, amanhã, ou daqui 2 dias, ou uma semana, enfim, eu peço novamente, e depois peço novamente. Chega uma hora que isso vira todos os dias, porque eu gosto tanto, é tanto prazeroso, que eu quero fazer sempre. Então, colocar um hábito ruim, né, ser consistente em coisas ruins é muito fácil, porque tem um resultado de curto prazo. E ter um resultado de curto prazo é crucial para o seu cérebro ter motivação para continuar a fazer algo. E se ele vai ter motivação para continuar a fazer algo, você consegue fazer repetidamente. Então, o primeiro ponto em relação à consistência, antes de nós entrarmos em 5 passos para você ser consistente em qualquer coisa, você precisa identificar pequenos progressos na sua jornada. Então, se você colocar uma meta, por exemplo, de perder 20 quilos em 6 meses, então, Gabriel, eu tô na mesma situação que você estava antes, né? Eu peso muito mais do que eu deveria pesar e eu preciso emagrecer. Ou se, por exemplo, Gabriel, eu quero alcançar os meus primeiros 10 mil reais na internet daqui em 6 meses ou em 1 ano e assim por diante. Se você colocar esse prazo longo, esse prazo muito grande, né, essa meta muito grande, então perder 20 quilos em 6 meses, isso vai fazer com que você desanime muito fácil, porque você começa a primeira semana, começa a construir esse hábito. Nossa, será que é o lead roncando? Então você começa a primeira semana, vai fazendo todo o comportamento que você precisa fazer. Nossa, eu vou emagrecer 20 quilos. Aí você começa a cuidar da sua alimentação, aí você começa a fazer uma caminhada por dia e assim por diante. Só que, cara, 20 quilos tá muito longe. Aí você viu que você perdeu 1 quilo nessa semana. Nossa, tô muito feliz. Só que na próxima você já perdeu 500 gramas, daí na próxima você já perdeu menos. Isso faz com que você tenha um desânimo muito maior, certo? Então o primeiro ponto é, divida essa grande meta em pequenas metas, porque você vai conseguir identificar grandes progressos. E como assim grandes progressos? Se você colocou
perder 20 quilos em 6 meses, e a sua submeta, né, a sua primeira meta foi, eu preciso perder 1 quilo nas primeiras 2 semanas, isso vai fazer com que você identifique um grande progresso. Um progresso esse que vai te levar para os 20 quilos. Só que se você mira lá nos 20 quilos em 6 meses, é muito desanimador, porque, cara, é 20 quilos, é muito longo, e eu não consigo perceber progresso. Lembra que para ser consistente, você precisa repetir um comportamento, e repetindo esse comportamento, você precisa ver uma recompensa de curto prazo. Sendo assim, quando você divide a sua grande meta em pequenas metas, você consegue encontrar recompensas de curto prazo. Então, nesta semana, você já viu que você emagreceu tanto. E aí, qual a meta da próxima semana? E qual a da próxima semana? Assim, dividindo, você consegue sempre se manter motivado, e em 6 meses você perde os mesmos 20 quilos. Só que se você colocasse apenas uma meta grande, com prazo grande, daqui um mês você teria desistido, porque você não está medindo o seu progresso, você não está olhando para os pequenos progressos. Gabriel, e se em uma semana ou 2 semanas eu não percebi nenhum tipo de diferença, de mudança em mim, né? Nenhum progresso. Então você precisa conseguir encontrar os motivos de progresso. Por exemplo, cara, eu era completamente sedentário. Eu estou todos os dias caminhando. Eu estou dando um exemplo da questão de saúde, porque engloba a maioria das pessoas, em querer ser mais saudável, em querer emagrecer e assim por diante. Então, Gabriel, eu estou caminhando todos os dias. Cara, que excelente. Você construiu um hábito que te faz até dormir melhor, te faz ter um controle maior da sua insulina e assim por diante. Você está tendo um hábito e você consegue já identificar que, olha, eu estou me movimentando, eu já tô, em uma semana já estou me sentindo um pouco melhor em relação à minha respiração, eu já consigo gostar um pouco mais da ideia de ser saudável e assim por diante. Então você vai construindo hábitos e identificando pontos de progresso no meio da jornada, porque identificando pontos de progresso te fará continuar repetindo aquele hábito. E o mais interessante é que quando você repete uma coisa por um tempo, então, Gabriel, dividi minhas submetas, né? Então minha meta grande, dividi ela em submetas. Se você continua fazendo aquilo, por exemplo, por uma semana, porque a sua meta da semana lá é perder 1 quilo, em uma semana você já começa a ser um pouco mais fácil fazer na segunda semana. E quando você faz na segunda semana, fica mais fácil fazer na terceira. E assim por diante. Isso por conta de um efeito que acontece no nosso cérebro chamado de trilha neural. O que é a trilha neural? Basicamente, quando você repete uma coisa, é como se você fortalecesse aquele comportamento no seu cérebro. Pensa numa grama. Sabe quando você chega num campo de futebol, por exemplo, e você vê uma trilha? Você fala, cara, algumas pessoas passaram por aqui. E aí você passa ali, e aí outra pessoa vem atrás de você e passa também. Quanto mais você repete esse comportamento, mais essa trilha é fortalecida. E quanto mais ela é fortalecida, mais fácil é você fazer no dia seguinte. Sendo assim, foque em ser consistente pela primeira semana e a segunda semana vai se tornar mais fácil. Quando você fizer o hábito hoje, ele vai ser muito difícil. Só que quando você faz amanhã, ele também é muito difícil, mas ele é menos do que ontem. E assim vai indo sucessivamente. Depois de 2 semanas, já está muito mais simples. Você já começa a repetir tanto aquele hábito que começa a criar uma trilha e começa a se tornar mais fácil. Depois de 3 meses, por exemplo, mais que você não chegou no seu resultado de 6 meses, que é 20 quilos, você já vai ter muito mais tranquilidade em ser consistente naquele comportamento, naquele hábito que você precisa ter para alcançar o seu objetivo, né, de perder 20 quilos, como nesse exemplo hipotético. Então agora vamos lá para 5 passos que você precisa seguir, que você precisa considerar em relação a ser consistente. Então se você não consegue ser consistente em nada do que você faz, você precisa entender 5 coisas e seguir 5 passos. A primeira coisa é que você não é preguiçoso, você não é burro e você não é pior do que os outros porque você não consegue ser consistente. O primeiro ponto é você entender isso. Existe um bloqueio muito forte em nós e coisas que nós repetimos para nós mesmos que faz com que a gente acredite plenamente naquilo. E naquilo que você acredita é a forma como você se porta, tá? Então se você acredita que você é burro, que você não consegue entender nada, em qualquer novo conhecimento que você querer obter, qualquer coisa que você querer aprender nova, você vai ter dificuldade, porque você considera que você é burro. Você se identifica como uma pessoa burra, uma pessoa que não consegue, que é preguiçosa, que não consegue ter ânimo pra nada, que é dislexa, que não consegue prestar atenção. Se você se considera assim, qualquer coisa que você pegar pra aprender e pra estudar, você vai ter isso como um senso de identificação. Então se eu me identifico como um burro, um pior que os outros, eu vou agir como um burro e pior que os outros. Então enquanto as outras pessoas que se identificam como, não, eu vou buscar entender, não, eu consigo compreender sim, se eu prestar atenção eu consigo compreender. Se você começa a se considerar como burro, você obviamente age de acordo com isso. Então a primeira coisa, quebra esse bloqueio de sua cabeça, tá? Você não é preguiçoso. Você pode estar com preguiça, mas você não é preguiçoso. Comece a tirar a ideia do ser para o fazer. Então eu estou sendo preguiçoso, eu não sou preguiçoso. Quando eu me identifico como preguiçoso, é como se em tudo que eu fosse fazer na vida, eu estaria agindo com preguiça. E o segundo ponto que você precisa entender para ser consistente, em qualquer coisa que você fizer, é que se faça a pergunta, o que você vai perder se você não ser consistente nesse hábito? Por exemplo, eu quando eu tinha 16 anos, eu entendi que se eu continuasse sem fazer exercício físico, se eu continuasse sem cuidar da minha alimentação, se eu continuasse sem olhar para minha saúde com mais cuidado, daqui 10 anos eu teria um filho e eu não conseguiria brincar com ele de tão obeso que eu era. Exatamente foi isso que eu tive de medo. Então o medo me motivou muito, pelo menos no meu caso. A pergunta que você tem que fazer é, cara, o que eu vou perder se eu não ser consistente nisso? Porque esse é um grande senso de motivação. Por exemplo, se você hoje não começar o seu negócio e não ser consistente em estudar e não ser consistente em executar o que você precisa executar, o que eu vou perder? Cara, daqui 5 anos eu vou estar na mesma situação, ganhando o mesmo salário, os meus pais não vão ter uma saúde
um plano de saúde digno, porque eu não ganho dinheiro, eu não consegui prosperar, os meus filhos não vão poder estudar numa história particular. Então comece a entender, cara, o que eu vou perder se eu não ser consistente no que eu tô querendo ser consistente. No meu caso, quando na questão de saúde, foi, velho, eu vou perder talvez minha mobilidade, eu vou perder talvez a minha qualidade de vida por conta do meu sobrepeso e assim por diante. Então o segundo ponto é, se pergunte, o que você vai perder se você não ser consistente nisso que você precisa? E o terceiro é, canalize a sua energia em uma coisa por vez. Já percebeu que quando você pega o seu celular, ou o seu computador, ou qualquer aparelho eletrônico, você começa a abrir muitas abas ao mesmo tempo, chega uma hora que ele começa a travar, ou até mesmo você se perde mexendo nele? Isso é porque o nosso cérebro imita, na verdade, o celular, o computador, imita muito como funciona o nosso cérebro. É muitas informações o tempo todo sendo processadas, é muitas coisas sendo guardadas ao mesmo tempo, e quando você tem um monte de coisa para olhar e para canalizar sua energia, você dispersa muito. Você concorda? Se eu tenho, por exemplo, 100 aqui, 100% tá, de energia, e eu tenho 5 coisas, eu vou ter 20% para cada uma. Logo, eu vou ter muito mais demora para chegar em algum lugar. Agora, quando eu tenho apenas uma coisa em que eu preciso canalizar 100% da energia, eu tenho 100% ali. Logo, isso vai muito mais rápido, isso se alcança muito mais rápido e eu consigo implementar muito melhor. Então, canalizar em uma coisa por vez a sua energia é entender que não adianta você querer sair de uma pessoa que não faz nada para uma pessoa que já faz tudo. Não adianta você querer sair de uma pessoa que não lê nada para uma pessoa que lê 50 páginas por dia. Não faz sentido, você vai desanimar. E é muito difícil. Pense que o seu cérebro odeia tudo aquilo que tem uma aparência difícil. Então, quando tem uma aparência difícil demais, uma aparência complexa demais, você vai ter muita dificuldade para fazer. E se você fizer, é muito difícil você se manter consistente. Então, canalize a sua energia em uma coisa apenas. Se você quer melhorar, por exemplo, a sua vida em relação profissional, financeira, entenda, olha, este ano vai ser o ano em que eu vou melhorar a minha vida profissional financeira. Então, inclusive, essa é até uma dica. Você pode colocar metas no seu ano, né? Ou partes da sua vida que você vai focar por ano. Então, cara, se eu vou focar no meu profissional este ano, eu vou canalizar minha energia toda aqui. Todos os cursos que eu comprar vai ser em relação ao meu profissional. Tudo que eu me dedicar em eventos presenciais ou em livros que eu comprar, em coisas que eu faço que vai ser relacionado ao profissional, porque eu quero melhorar nessa parte. Então, você canaliza sua energia ali. Quando você não tem ainda nada bem resolvido, não dá pra você pensar em, não, nesse ano eu vou focar 100% na minha saúde, eu vou focar 100% no meu negócio, eu vou focar... Você pode até começar, mas vai chegar uma hora que uma dessas partes da vida vai ganhar muito foco e relevância e as outras serão deixadas pra lá. Então você precisa canalizar a sua energia em uma coisa por vez. Quando você canaliza uma coisa por vez, você consegue ter muito mais sucesso e muito mais potencial de alcançar o que você quer. E a quarta coisa é um princípio em relação a ser consistente, tá? Que é o empilhamento de hábitos. Você fala, Gabriel, eu tenho muita dificuldade para fazer uma coisa e não consigo ser consistente. Busque empilhar hábitos. O que seria empilhar hábitos? Pega uma coisa que você já faz muito, que você já faz consistentemente e coloque um hábito que você quer implementar logo depois ou antes disso. Exemplo. Se você, todos os dias, tá? Leva o seu filho na escola meio-dia, então já é um hábito seu. Todos os dias, você sabe que meio-dia, consistentemente, você tem que levar, porque é uma responsabilidade sua de levar o seu filho na escola. Então entenda, todo dia, o que seria implemento de hábito nesse caso? Eu quero começar a treinar musculação 30 minutos por dia. Perfeito. Então, eu vou juntar o hábito de levar o meu filho na escola com o hábito de ir para a academia. Então, toda vez que eu for levar o meu filho na escola, eu vou procurar uma academia próxima da escola. Lembra? A facilidade, a simplicidade de obter o hábito. E então eu vou treinar musculação depois de levar meu filho na escola. Assim, começa a se tornar quase consequência do outro. Daqui a pouco o seu cérebro começa a assemelhar. Opa, eu vou levar o filho na escola, eu já preciso ir com a roupa da academia. Porque eu sei que depois que eu levar ele ali, eu já preciso ir para a academia. Então encontre um hábito que você já faz e coloque um outro que você precisa colocar. Então, Gabriel, eu todos os dias, cara, eu assisto um episódio de uma série. Beleza, o que você quer começar a fazer? Quero começar a ler. Maravilha. Eu só vou assistir a série depois que eu ler uma página de um livro. Assim, eu começo até a colocar um senso de recompensa. Então, pô, se eu ler uma página do livro, eu posso tranquilamente ver o episódio da série, porque eu já me comprometi a isso e eu fiz o que eu ia fazer. Dá um senso de, pô, fiz o meu dever. Se eu tenho o hábito de assistir um episódio da série todos os dias, antes de assistir o episódio da série, eu vou ler uma página, ou eu vou ler 2 páginas, depende do que você colocou como necessário ser consistente. Então, empilhe os hábitos, faça um empilhamento. Pegue um hábito que você já faz, e seja ele bom ou ruim, coloque conectado com esse que você quer aderir agora. E assim você vai ser consistente muito mais fácil em qualquer coisa. E o quinto e muito importante é, quando você falhar, volte no dia seguinte. O que separa as pessoas consistentes das que não são consistentes é que a consistente, ela consegue identificar que a falha faz parte do percurso e ela sabe voltar. Então, o consistente não é aquela pessoa que nunca falha, que nunca deixa de ler, que nunca deixa de ir pra academia, que nunca deixa de fazer o que ela se comprometeu a fazer. A consistente é aquela que entende que aquele que mais repete, aquele que mais faz é o que está na frente dos outros, é o que está na frente principalmente de si mesmo. Então, pô, Gabriel,
eu tava buscando ser consistente, cara, em me alimentar de forma saudável no almoço, né? Eu comecei a colocar, por exemplo, alimentação saudável na minha vida, porque eu tava me sentindo muito mal com o que eu tava comendo. Só que, pô, hoje eu falhei. Eu fui lá e passei numa lanchonete, eu vi um monte de salgado frito e eu comi uns 3 lá. O que eu faço, cara? Tranquilo, velho. Aproveitou, maravilha. Chega no jantar, faz sua refeição do jeito que você precisa fazer. No almoço do dia seguinte, você vai comer saudável. O dia de ontem passou e passou. O que importa é você buscar não falhar 2 dias seguidos. Porque quando você falha 2 dias seguidos com um hábito que já está difícil de você aderir, de você colocar, é muito difícil voltar no próximo dia. E por mais que você deve voltar, mas é muito mais desafiador, porque já foi um dia empilhado do outro, e aí você vai falar, pô, mas eu já falei 2 dias, deixa pra semana que vem, e a semana que vem nunca vem, tá? Então, tome cuidado com esse ponto. Se você falhar, entenda que pessoas consistentes falham. O que difere elas das outras é que elas voltam no dia seguinte e continuam a fazer os seus deveres e responsabilidades, aquilo que elas se comprometeram a fazer. Entenda que ser consistente é necessário para você alcançar qualquer coisa e prosperar como um todo. Você crescer no seu trabalho, ter uma vida melhor, uma saúde melhor, um relacionamento melhor e assim por diante. Então, busque ser consistente, siga esses 5 princípios e orientações desse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, clique aqui embaixo em inscrever, ativa as notificações, deixa o curtir nesse vídeo e manda para alguma pessoa, compartilha com alguma pessoa que você sabe que precisa ser mais consistente. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, eu serei consistente. E até mais.